E aí galera, aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime da vez que retorna aqui pro canal é Domestic Nakanojo, que a gente sabe que tava indo um passo meio tedioso, teve umas tretas que começaram a ficar de lado e a gente viu que as coisas ficaram mais tranquilas. Eu já tava começando a achar um pouquinho tedioso e nem tão animado o anime eu tava mais. Mas ainda tava seguindo aquela vontade de querer saber onde é que ia dar a história. E dessa vez a animação voltou novamente, porque algumas coisas tensas aconteceram. Coisas essas que vão impactar e muito nessa rota final da história. O que acontece é que a gente acaba vendo aí que no passar do tempo a gente vai vendo que a Rina, o protagonista, estão namorando, as coisas estão indo muito bem, ele está passando dias bem interessantes e bem divertidos na sua escola, onde teve aquele clichê cortado, que é o clichê de festa, de negócio de escola, de coisa cultural. Isso foi tirado, graças a Deus, porque ele sempre tem isso, sempre no início de temporada tem um episódio assim, sempre uma primeira temporada vai ter um episódio desse tipo em qualquer anime que tenha a ver com escola. Então, como não teve nesse, isso aí é uma coisa que saiu do clichê, graças a Deus. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que o professor ali de literatura, ele sumiu do mapa. No que ele sumiu do mapa, todos os protagonistas, pelo menos ali a Rui e o Natsu, e também aquela menininha ali que é do clube de literatura, eles acabaram ficando muito preocupados com o professor e quiseram saber por que ele estava faltando tanto. Onde eles vão para casa do professor e até mesmo o protagonista fica bem curioso por que o professor tem tanto dinheiro e tem uma casa tão bonita. A casa era absurda. E aí eles chegam lá e até mesmo veem uma garota que estava lá no quarto dele, né? Onde até mesmo o protagonista e todo mundo fica pensando, será que é alguma garota dele, ou namorada, alguma coisa do tipo? O que está acontecendo com esse cara? E aí eles acabam descobrindo que na verdade o professor é um escritor. E não é qualquer escritor, é justamente o cara que é responsável por fazer as novelas, por fazer os romances que ele tanto lê e tanto ama. O protagonista fica besta e louco pelo cara porque ele não imaginava que o professor dele, que ele tanto fugia, que ele não queria fazer parte do clube de literatura que o cara fez, simplesmente é o cara que ele mais idolatra e mais ama. E aí a gente vê que eles conversam, batem um papo, onde até mesmo é falado pelo cara que ele poderia aí dar uma oportunidade do protagonista se inscrever num concurso, né, que vai ter para novos escritores, onde o protagonista fica até meio animado, e com certeza isso vai ser bem trabalhado mais pra frente. E aí as coisas começam a pegar fogo quando eles estão na escola, e aí num dia qualquer como o outro, ele começa a encher o saco da garota ali, aquela de cabelo verde, ou ele fica perguntando que achou que ela tava com ciúme com o professor, que acha que ela gosta dele e tal, e aí naquele momento ela acabou empurrando o protagonista, só que empurrou num local tal que não era muito bom, né? E aí a gente vê que ele acaba caindo e quebrando a perna. No que ele quebra a perna, aí dá tudo errado, começa a dar uma série de bronca pra ele. O que acontece é que ele tem que ficar em casa, não pode mais estar saindo, e por conta disso ele fica até triste, né? Porque ele não pode mais ver a Rina e não pode dar mais o pega na mulher que ele ama, né? E aí o que acontece é que a gente vê que a Rui ataca. A Rui aproveita essa oportunidade para fazer as coisas. E aí é onde a gente vê que o protagonista fica na mão dela. O que acontece é que logo de primeira mão, ele tá ali na cama, sem poder se mexer muito, e quem fica cuidando dele, em vez de ser a Rina, já que ela tem a sua casa e vai ter que dormir lá na casa dela, é justamente a sua irmã. No caso, a Rui fica cuidando dele e aí fica se aproveitando para beijar o cara. E a gente vê que ele tá meio desconfortável com isso, mas ele não pode impedir, ou pelo menos não pode dar a entender que ele tá com a irmã, que ele tá ficando com ela. Pelo menos ele não pode deixar isso claro, para que ela não saiba que ele ama a irmã dele. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela simplesmente continua a atacá-lo, continua a assediá-lo. O que acontece é que a gente vê que ele vai para justamente o banho, vai lá tomar o banho tranquilamente, de boinha, e aí o que acontece é que quando ele está lá no melhor do banho, quem entra lá de todo jeito, sem realmente se preocupar com nada, é a Rui, onde ele aceitou, não podia desperdiçar aquele momento, tendo em vista que se ele fizesse isso, ia levantar mais suspeita ainda. E aí ela entra na banheira, fica com ele e até mesmo ela começa a indagar e até ficar excitando ele, chamando ele para poder lavar o corpo dele e assim fazer com que o cara se soltasse. E aí é que as coisas começam a ficar complicadas, porque ele já está preocupado, já fica pensando na Rina e pedindo desculpa porque ele não queria que aquilo acontecesse, mas está acontecendo. E aí o pior de tudo é que a gente vê que a Rui começa a alisá-lo, né, a dar o banho nele, a limpar ele, e aí
acaba até pegando no coisa dele, velho. E esse momento faz com que tudo dê errado. Por causa disso. Só por causa disso. Porque ela pegou ali. No que ela faz isso, ela inventa de desabafar lá na cafeteria. E por conta disso, ela encontra um amigo do protagonista, que era justamente onde ele estava deixando a desculpa lá e dizendo a mentira que estava indo na casa do cara. E aí ela fala sobre ele não poder ir mais na casa dele, né? Tendo em vista que agora ele está doente. E por conta disso, o cara acaba falando normalmente: não, ele não tá nem indo lá na minha casa, pô. E por ele falar isso, aí lascou foi tudo, velho. Ela já voltou pra casa, já cismada, e já foi logo perguntar ao protagonista o que é que ele estava fazendo e qual era da mentira. E aí ele conta que na verdade estava indo na casa da Momo e não estava indo na casa do amigo dele, que na verdade foi outra mentira que ele inventou. Simplesmente ele inventou uma mentira para explicar uma mentira anterior. E aí o que aconteceu é que ela ainda mesmo assim confiou nele, disse: beleza, já que você pensou que eu ia ter ciúme ou algo do tipo por estar indo na casa da Momo, então eu vou confiar em você. O que acontece é que ele fala para o amigo dele, explica a situação, que estava usando ele como chamariz, né, para poder se livrar da situação. E aí o amigo dele até diz: meu irmão, era pra tu ter falado antes, né? Se tivesse falado, eu tinha te livrado, tinha te ajudado, pô. E aí é que dá tudo errado mais uma vez. Ele vai inventar de ir na casa da professora novamente, e no que ele vai para casa dela, ele tá lá curtindo com ela, onde até mesmo tá avançando nas coisas com ela, onde ele quer fazer aquilo que ele não podia fazer com a Rui dentro do banho, no caso com a professora, com a Sensei, com a namorada dele. E nesse momento a gente vê que alguém chega lá. E quem é que chegou lá? Quem foi para lá? Quem foi investigar? A Rui, pô. O que acontece é que a Rui vê aquela situação, entra lá no local, entra na casa da Sensei, no caso da irmã dela, e vê o protagonista ali e sai correndo desesperada. Nesse momento eu fiquei: pô, velho, por que tanta coisa por causa da mentira? Mas não é só por causa da mentira, porque além da mentira, além do choque dela saber que o protagonista tá indo pra casa da irmã dela escondendo, e possivelmente seria porque gosta dela, isso aí não era tudo ainda tem uma coisa escondida ali. O que acontece é que logo após isso a gente vê que o protagonista volta para casa. No que ele volta para casa, ele pergunta ao pai dele onde ela estava. Ela sumiu. Ele se lasca todinho atrás da mulher, cai várias vezes, chega todo sujo, encontra ela, e no que encontra ela, aí as verdades são reveladas. O que acontece é que ela gosta muito dele, a gente sabe disso. Só que, por ele gostar da Hina, e gostar muito da Hina, ele nunca deu chance pra ela, por mais que ela se jogasse nele e ficasse fazendo as coisas sem ele pedir. E aí, o que acontece é que a gente acaba vendo que ela pega e começa a dizer o que mais deixa ela transtornada. É porque, na verdade, ela viu o livro que ele estava escrevendo. E aí foi conciliando com a vida dele e com a irmã dela. E aí entendeu que realmente ele ama ela de paixão e fazia de tudo para ficar com ela. O amor platônico que ele tinha ali, né, na vida dele. E aí o que acontece é que ela ficou sabendo disso, e no que ela ficou sabendo dessa história todinha, ela não aguentou toda a pressão. Ela ficou com raiva dele pela mentira, ficou com raiva dele porque gostava da irmã dele, e ficou com raiva dele porque ele mentiu por muito tempo, mesmo ficando com a irmã dele por trás dela. E ainda mais deixando com que ela ficasse com ele, tendo em vista que ele estava com a irmã, né? E aí o que acontece é que ela pergunta ainda mais se ele realmente gosta dela de verdade, se realmente aquilo ali é verdadeiro. E a gente vê que acaba o episódio naquela situação. A situação ficou complicadíssima e eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser a reação da Hina, da Rui e dele ali junto em um momento normal de família, tendo em vista que ali tá havendo uma guerra entre duas mulheres para pegar um cara só. Eu quero ver onde isso vai dar. Tô muito curioso pro que vem a seguir. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!